Julia Kendall, volume 1, Os Olhos do Abismo, a 321ª HQ que eu estou lendo para o desafio 365 HQs, já aí chegando bem perto do final. Esse aqui é o primeiro volume da Julia Kendall, na verdade o nome da revista é Julia, As Aventuras de uma Criminosa, e eu acho que Julia Kendall acaba tendo um impacto maior. É uma HQ do Giancarlo Berardi, a autora italiana aí da Bonelli Editore, que é publicado pela Mitos Editora. Na verdade, isso aqui é uma republicação, porque essa revista já está lá em 130 e poucos na publicação original da Mitos. E eu nunca tinha tido oportunidade de ler, na verdade eu tinha sim, eu já estava começando a ler mangás e HQs quando lançou o volume 1 aqui. E eu dei uma olhada, mas não me chamou muita atenção, o que foi um erro, porque eu deveria ter sido dado atenção para essa publicação. E depois de um tempo, já há muito tempo eu tenho vontade de ler ela, mas já lá sempre, já passando as 100 edições, fica complicado criar esse interesse. Mas a Mitos, felizmente, está relançando, pelo menos a promessa é que eles relançaram 5 edições, as 5 primeiras, e se estiver dando certo, eles vão continuar lançando. E eu fiquei muito grato por isso, porque essa aqui é uma história realmente muito boa, e os desenhos são bons, e o roteiro também é bem interessante. Não só o roteiro, como a construção dos personagens também. A Julia Kendall é uma personagem que eu achei bem legal, e ela tenta ser o... Ela tenta fugir dessas heroínas de Hollywood que são como é, corpo com corpão, curvilíneas, cheias de ação e fazem coisas e caras e bocas e movimentos que mostram partes do corpo e ficam seminuas devido à situação e etc, etc. O autor quis claramente fazer uma oposição a esse tipo de personagem, o que talvez fosse algo muito importante na época que a HQ estava sendo lançada originalmente. Francamente, eu não tive intenção de parar para fazer esse recorte histórico. Quer dizer, não que não seja importante hoje em dia, mas na época, como essa revista é antiga, essa primeira edição aqui foi de 98, isso talvez fosse uma coisa mais... que fosse uma pauta mais importante de fazer essa oposição entre personagens. Hoje em dia já é comum essa busca, talvez na época não fosse tanto. E eu falo que foi intencionalmente isso porque no início da história começa mostrando uma Julia Kendall voluptuosa e que em alguns momentos aparecendo seminua enquanto ela vai pro chuveiro, e um assassino sinistro invadindo a casa dela para ela tentar matá-la. E ela, numa cena muito parecida com Psicose, derrota ele seminua em movimentos bastante positivos, enquanto depois de derrotá-lo, desculpa, mas estou ocupado, já volto, e vai secar o cabelo com a secador. E a ideia é que isso é o oposto do que é a Julia Kendall, porque a verdadeira Julia Kendall depois é mostrada desligando a televisão e é revelado que, na verdade, isso que ela estava vendo era uma fita de um teste de um filme baseado nela, porque ela aparentemente é uma criminóloga já famosa quando a HQ começa e que teria resolvido um caso de assassinato, de assassino serial no passado, mas devido aos traumas que passou, a situação bizarra que acabou passando, que ameaçou a vida dela, ela acabou deixando isso de lado e foi apenas lecionar, que era o que ela fazia, ela era uma professora universitária. Então é uma coisa bem interessante, porque é uma mulher que busca ser tudo bem que ela é uma personagem magra, o que hoje em dia já tem discussão que hoje em dia já levanta outra discussão, mas ela é uma personagem que ela tem uma aparência comum, ela não busca assim os encantos de cabelões, maquiagem e tudo mais. Ela é uma personagem morena, no sentido de que francamente eu não tenho certeza se a história se passa na Itália, mas foi a impressão que eu tive. É uma personagem italiana, não é uma loira europeia ou americana, e fazem realmente essa posição, porque a personagem dela no filme é loira, e alguém chega a falar que a Julia Kendall é morena e coisa e tal, e ela é professora universitária, o que significa que ela é uma mulher, uma posição de erudição, uma posição não deixa de ser poder, e que é bastante resolvida no sentido da carreira dela, da carreira acadêmica dela, é respeitada como criminóloga, embora tenha seus problemas com a polícia, que não gosta tanto dos métodos dela, e não é de forma nenhuma uma super personagem, ela não é imune
a medos ou traumas, que isso faz parte dela, ela tem problemas para dormir devido às coisas que ela sabe sobre assassinos, os envolvimentos que ela teve com assassinos seriais. Então esse primeiro volume aqui eu achei que vai construindo isso muito bem e realmente eu curti muito a personagem, muito mesmo. Uma crítica que eu faço, talvez não é exatamente culpa da Mitos, mas talvez seja da edição da época, que eu estranhei muito, é que meio que a resolução das imagens parecem não ser apropriadas para esse tamanho de HQ, não, que esse é o tamanho original, mas talvez em tom papel. Eu fiquei com a impressão de que muitos dos quadros eles ficavam com uma definição ruim, como se o desenho fosse feito para uma página de menor qualidade, onde os defeitos não ficassem tão aparentes. Mas muitas vezes, por exemplo, às vezes você vê o tracejado de uma linha e dá para ver que fica meio que não é exatamente pixelado, mas como se a resolução mesmo não tivesse bem, tá, o que eu poderia chamar de pixelado, mas não vai dar para ver aqui na minha câmera meio porca, mas aqui nesse quadro da Julia Kendall sentada, você dá para ver que algumas linhas são meio falhadas, como se fosse uma falha não na impressão, mas no próprio arquivo o arquivo digital que foi usado para fazer as impressões em massa e tudo mais. E que isso talvez fosse um efeito do papel e não fosse tão percebido se fosse um papel jornal, mas eu acabei notando isso conforme fui lendo e eu achei que fosse me incomodar bastante, mas acabou que com o passar do tempo fui me acostumando e não notei mais. Mas acabou que eu gostei bastante do texto, eu gostei muito da personagem, é um início interessante, embora a sinopse traga um spoiler para quem não conhece. Infelizmente eu só fui ler a sinopse depois. Embora eu tenha deduzido o que esse spoiler está na sinopse, não por minhas extremas capacidades de criminólogo, mas por questão de roteiro, aquele lance de que se tem uma obra policial em que há um culpado e vários suspeitos, é, vão ter várias pistas que vão apontando para um suspeito ou outro. E nesse sentido, Julia as aventuras de uma criminóloga, eu vou falar Julia Kendall. Julia Kendall não se presta a ser que nem a Agatha Christie, que faz você ficar desconfiando de várias pessoas, vai dando pistas e faz você hora desconfiar de alguém, hora desconfiar de outra pessoa e tem a possibilidade de adivinhar o assassino. Eu achei que as pistas que a Julia Kendall vai comentando, as coisas que ela vai investigando, são mais no estilo Sherlock Holmes. Tem coisas que o leitor não sabe, porque ele não é a Julia Kendall, ele não é um criminólogo, e a Julia Kendall vai comentando algumas coisas do tipo, assassino provavelmente é isso e isso, o perfil dele seria isso, assassinos costumam fazer tal e tal coisa, a motivação deles, e é muito boa a HQ nesse sentido, de falar o que leva ao crime, de mostrar a Julia tentando entender o assassino, que violência levou a existência do criminoso para conseguir entrar na cabeça dele e poder descobrir a identidade dele antes que mais crimes sejam cometidos. Isso é muito bem feito. Mas o leitor ele tem contato com essas informações, as que a Julia Kendall diz, mas muita coisa fica na cabeça da personagem e não é, de certa forma, exposto por ela ou pela trama. E quando chega a revelação do criminoso, eu fico com a impressão de que a HQ não dá pistas suficientes para que o leitor possa deduzir. Apenas, como eu fiz, eu avaliei por uma questão de roteiro. Eu pensei em tais e tais personagens foram apresentados. Com base nisso, qual personagem, por uma questão de roteiro, seria o mais possível de ser o assassino? E aí foi assim que eu consegui imaginar quem seria o, o culpado. O que não é, digamos, mérito tanto da HQ, talvez seja até uma espécie de demérito, mas é muito do escopo da obra, o que o autor quer passar. Como eu falei, é uma coisa muito de Sherlock Holmesiana, porque o Sherlock, ele sabe um monte de coisa, sabe coisa pra caralho, ele é super inteligente, super gênio, e sempre tem lá a figura do Watson, que não sabe nada, e que tá lá justamente para ser os olhos do leitor, os olhos de alguém que não entende de nada, entende pouco, e que surpreende com a inteligência do Sherlock Holmes. Aqui não tem um Watson. A Julia Kendall é a protagonista e ela é quem resolve os casos. No entanto, fica um misto entre essas coisas. Talvez eu lembre muito, eu acho que é mais próximo de histórias de detetive noir,
em que também não vai nem para um lado nem para o outro, mas a história vai se desvelando para o leitor e também para o personagem, em grande medida, sem se preocupar com dar pistas e mostrar dar pistas sobre quem foi o culpado e criar essa tensão assim do leitor, quem será que foi o culpado? Tem essa pista aqui, tem aquilo. Não, a ideia talvez não seja fazer o leitor tentar descobrir quem é o culpado, mas mostrar os personagens se envolvendo nessa situação, mostrar o que a Júlia faz, o que a Júlia pensa, as ações dela, o conhecimento dela de criminóloga, o que ela conhece, o método dela de investigar, uma coisa bem, talvez, Criminal Minds. Não, Criminal Minds, eu tô falando besteira porque eu não me lembro tanto dessas séries que tem psicopata. Mas, porra, tem uma que tem um velho que é profiler que eu acho que é bem legal nesse aspecto. E a Julia que não lembra esse tipo de série, mas com uma pegada diferente. Talvez a diferença tenha sentido só por ser em HQ e não por ser em audiovisual. E eu não tenho tanta experiência, na verdade, com esse tipo de série para fazer uma comparação tão interessante. Mas é realmente uma excelente HQ. Tô com muita vontade de comprar as outras edições, ainda não comprei. E eu diria que ela é tão boa quanto o Mágico Vento, que também é da Sérgio Bonelli Editora e que eu adorei. Mas eu vou ficando nessa, espero que tenham curtido esse meu vídeo, que ficou maior do que eu gostaria. E até o próximo que eu vou fazer em algum momento. Mas eu espero, não sei se esse ano, mas ano que vem eu espero estar acompanhando mais as aventuras da Júlia, a criminóloga. E eu agradeço a Mitos por ter refeito essa edição. E aproveitando que estão relançando essa HQ do Giancarlo Berardi, seria legal também relançar o Ken Parker, que eu não li. E tem outra aí de faroeste que eu esqueci agora. Também tinha muito interesse de ler, mas se é de outro autor. Alguma coisa Blue, alguma coisa. Mas enfim, estou muito grato por ter lido. Se lançar o Ken Parker eu vou estar comprando e pretendo continuar comprando essa Julia Kendall. Até onde vocês lançarem aí, Mitos, eu vou estar buscando comprar, porque realmente foi uma excelente leitura. Eu fico nessa e até a próxima.